História resumida do baixinho Romário. Romário de Souza Faria, nascido no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1966, conhecido como Baixinho, é um dos maiores artilheiros de todos os tempos do futebol mundial. Para nós aqui do canal, ele é um dos 5 maiores da história do futebol brasileiro em todas as eras. Em sua carreira no futebol, jogou como centroavante e conquistou a Copa do Mundo FIFA de 1994 com a seleção brasileira. Em fevereiro de 2024, tomou posse como presidente do América do Rio e, em abril do mesmo ano, foi inscrito como jogador do clube 15 anos após sua aposentadoria em 2009. O craque tem sua carreira marcada pelas passagens no Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Barcelona e Valência da Espanha e pelo PSV da Holanda. No Brasil, Romário conseguiu ser ídolo nos rivais cariocas, Flamengo e Fluminense, além do América. Sua carreira, porém, está mais identificada ao Vasco da Gama, visto que é o segundo maior artilheiro do clube com 326 gols, onde também iniciou sua carreira e lhe garantiu reconhecimento nacional e internacional, conquistando o Campeonato Brasileiro de 2000, a Copa Mercosul de 2000, o Campeonato Carioca de 1987 e 1988, além de torneios estaduais, nacionais e internacionais. É um dos maiores artilheiros da história do futebol, e o quarto maior da seleção brasileira segundo a FIFA, com 55 gols marcados contando apenas jogos oficiais. É o jogador que mais fez gols em uma temporada com a camisa da amarelinha, balançando as redes 20 vezes em 1997. É o segundo maior artilheiro da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, ficando em primeiro lugar até setembro de 2021, quando foi ultrapassado por Neymar. Foi o jogador mais bem pago do mundo em 1996, quando atuava pelo Valência. Para a revista argentina El Gráfico, é o maior goleador da história do futebol com 768 gols em jogos oficiais. Mesma opinião da revista Placar, que dá para o baixinho 731 gols em competições oficiais. É ainda o jogador com o maior número de artilharias na história do futebol. Foi artilheiro em 31 das 83 competições que disputou como profissional, sendo 27 em competições oficiais. Foi o único jogador a ter o recorde de ficar 28 anos com prêmio de melhor jogador e campeão da Copa do Mundo de 1994. Até ser superado por Lionel Messi em 2022. O começo. Em 1979, um olheiro levou para fazer testes no infantil do Olaria. De cara, ele foi artilheiro e campeão carioca na categoria infantil em 1979. Destaque entre os jogadores da equipe, foi levado depois ao Vasco da Gama, mas foi obrigado a fazer um estágio de 1 ano, pois o jogador não tinha condições legais de ingressar no clube por causa de sua idade. Já na categoria juvenil e juniores do Vasco, conseguiu por 3 anos seguidos ser artilheiro do Campeonato Carioca, além de ser bicampeão em 1983 e 1984, mostrando assim que estava surgindo um dos maiores artilheiros de todos os tempos do futebol. Primeira passagem pelo Vasco. Romário iniciou a sua carreira profissional em 1985, promovido ao time principal do Vasco pelo treinador Antônio Lopes. Sua estreia em jogos oficiais ocorreu em 6 de fevereiro, na vitória vascaína por 3-0 sobre o Coritiba, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Já seu primeiro gol foi marcado no dia 18 de agosto, em um amistoso contra o time do Nova Venécia, marcando 2 vezes em uma goleada de 6-0 sobre a equipe capixaba. Começou a chamar a atenção de torcedores e jornalistas já no Campeonato Carioca de 1985, onde foi vice-artilheiro. Considerado uma grande revelação, assinou seu primeiro contrato profissional em 1986, ano em que fez dupla de ataque com o consagrado jogador Roberto Dinamite, em um elenco vascaíno que ficaria marcado por contar com os 2 maiores ídolos da história recente do clube. Naquele ano, Romário venceu a Taça Guanabara de 1986, seu primeiro título como profissional, marcando 2 vezes na final contra o Flamengo. Mesmo ao lado de Dinamite, foi o garoto artilheiro do Campeonato Carioca do mesmo ano, com um gol a mais que o veterano ídolo. Em 1987 e 1988, o baixinho marcou época no Vasco, ganhando o bicampeonato carioca, em ambas as vezes contra o Flamengo. Na decisão de 1988, marca um gol histórico contra o arquirrival, aplicando um lençol no saudoso goleiro Zé Carlos e quase entrando no gol com bola e tudo. Em 1988 ainda, integra a seleção brasileira que vai às Olimpíadas de Seul. Romário termina os Jogos Olímpicos como artilheiro com 7 gols, um deles na grande final. O PSV Eindhoven, recém-campeão da Copa dos Campeões da UEFA, aparece e o contrata. História no PSV da Holanda. Romário foi contratado e transferiu-se para o PSV da Holanda por 6 milhões de dólares, sendo na época a contratação brasileira mais cara por um clube estrangeiro, ultrapassando a que era até então a maior, que havia sido a de Zico, que foi vendido para o Udinese, da Itália,
por 4 milhões de dólares em 1983. Romário teve realmente um mega contrato, além do salário de 1 milhão de dólares por temporada. Estreou pelo clube em 30 de outubro de 1988 em partida que o PSV vence por 3-0. Na sua primeira temporada no clube foi artilheiro, campeão do campeonato holandês e da Copa dos Países Baixos. Na Copa dos Campeões da UEFA, encarou pela primeira vez um futuro rival, o Real Madrid, e marca nas duas partidas, porém são os espanhóis quem avançam, na prorrogação, para semifinais. Perde o Mundial Interclubes, em que ele empata a partida contra os uruguaios do Nacional a 15 minutos do fim. O jogo vai para a prorrogação, com virada do PSV, que sofre o empate no último minuto do tempo extra. Ele converte a sua cobrança na decisão por pênaltis, mas o adversário vence no final por 7-6. Na temporada de 1989 a 90, Romário é novamente artilheiro e volta a ganhar a Copa Nacional e torna-se ainda o primeiro brasileiro chamado para uma Copa do Mundo atuando por uma equipe dos Países Baixos. No entanto, uma lesão no tornozelo ocorrida há 3 meses do torneio pelo próprio PSV praticamente o tira do Mundial. Sem ele nas rodadas finais, o PSV perdeu o campeonato por 1 ponto para o Ajax. Recuperado da lesão, na temporada de 1990-91, o baixinho é novamente artilheiro e campeão, com um sabor especial para a torcida. O PSV, até então a terceira força do futebol neerlandês, iguala, em número de títulos no campeonato, o Feyenoord. E na temporada seguinte ultrapassa, pois o PSV se sagra bicampeão. A temporada de 1992-93 é a primeira de Romário na Holanda em que ele não fatura títulos. Ainda assim, sua artilharia na Copa dos Campeões da UEFA, mesmo com o PSV caindo em último na fase de grupos, impressiona os grandes clubes da Espanha. Valência e Barcelona se interessam. Porém, um holandês em especial, Johan Cruyff, que na época treinava com sucesso o Barcelona, conseguiu com que a diretoria do clube contratasse o artilheiro. Romário despediu-se do PSV com um total de 165 gols marcados em 167 jogos, sendo o terceiro maior artilheiro da história do clube com 128 gols em 145 partidas se considerarmos apenas os jogos oficiais. Embora sua passagem pelo PSV geralmente seja pouco lembrada, o clube da Holanda foi o que Romário mais conquistou títulos oficiais. Sua fama foi tão grande que é considerado por muitos como o maior jogador da história do clube. A história no Barcelona. Romário é contratado por 5 milhões de dólares e chega ao Barcelona como o jogador brasileiro mais bem pago do mundo, com um salário de 1,4 milhões de dólares por temporada, tendo um início arrasador no clube catalão. Na pré-temporada, marca 14 gols em 8 partidas. Seu primeiro título veio em cima do São Paulo no torneio Teresa Herrera, em que o Romário faz o gol do título de cabeça na final. A temporada de 1993-94 desenrola-se com o Barcelona em busca de um tetracampeonato seguido. O ápice se dá em um El Clásico, em que Romário marca 3 vezes e dá uma assistência em um 5-0 contra o Real Madrid. O primeiro gol marcaria história sendo eleito em uma pesquisa feita em 2008 pelo jornal El Mundo Deportivo, como o gol mais bonito da história do Barcelona. O outro time da capital espanhola também não se livra do baixinho. Nos 2 duelos contra o Atlético de Madrid, Romário marca também 3 vezes, em cada um dos jogos. Mas a partida contra o Real é o marco. A partir dela, o Barcelona soma 28 pontos em 30 possíveis nas partidas restantes e consegue, na última rodada, faturar um título que parecia perdido para o Deportivo La Coruña de Bebeto e Mauro Silva. Romário, além de ganhar o título no Campeonato Espanhol, termina com nova artilharia, recebendo a alcunha de matador de porteros, além de alcançar um recorde de fazer 5 hat-tricks em apenas uma edição do Campeonato Espanhol na temporada 1993-94. Todavia, ele não consegue o mesmo sucesso na Liga dos Campeões da UEFA. O time chega à final, mas ele marca apenas 2 vezes, ambas na primeira fase, ambas em cada duelo contra o Spartak Moscou. Na final, o favorito Barcelona acaba goleado por 4-0 para o Milan. Na temporada de 1994-95, Romário volta a Barcelona com alguns dias de atraso como campeão e grande destaque da Copa do Mundo de 1994. E na Liga dos Campeões, Romário teria uma última noite de gala no Camp Nou, em que a dupla com Stoichkov marca 3 vezes em um 4-0 sobre o Manchester United. Porém, Romário não duraria mais do que aquele semestre na Espanha. Desejando voltar ao Brasil, força sua saída do Barcelona, mesmo com seu passe sendo avaliado em 12 milhões de dólares. Apesar de haver clubes na Europa buscando a contratação dele, como o Juventus, a cabeça de Romário estava no Rio de Janeiro. Com isso, o Barcelona teve de aceitar reduzir o valor do contrato, mesmo abaixando para 9 milhões de dólares, acabou vendendo por 4,5 milhões de dólares. Porém, depois o Flamengo deu mais 2,5 milhões de dólares parcelados, fechando a compra em 7 milhões de dólares. No Barcelona, Romário viveu o período mais brilhante tido pelo clube até então,
momento bastante acompanhado por telespectadores do mundo inteiro, com muitos deles passando a torcer pelo Barça a partir dali. Ele também acabaria responsável por reiniciar a trajetória de sucesso de jogadores brasileiros na equipe. Até então, o único que fora ídolo havia sido Evaristo de Macedo, na década de 1950. A ida para o Flamengo. No início de 1995, o Flamengo contrata o jogador, em uma bem-sucedida jogada de marketing, facilitada pela colaboração do próprio Romário. O negócio foi feito graças a uma mobilização de empresas que desejavam utilizar a imagem do craque. Em agosto de 2019, em uma enquete realizada pelo site Globoesporte.com com 100 pessoas, entre jornalistas e ex-jogadores, essa contratação foi eleita a maior da história do futebol brasileiro. Forneceram os recursos para a contratação do Baixinho, que chegou como o jogador mais bem pago do Brasil com salário de R$ 62.500 mensais. Valores da época que hoje não pagam o salário de muitos recém-subidos das categorias de base. O Baixinho, se jogasse nos tempos de hoje, não ganharia menos de R$ 1 milhão por mês. Romário começou bem, conseguindo o título da Taça Guanabara de 1995, marcando 3 vezes na final contra o Botafogo. O título estadual, todavia, ficaria com o time de melhor campanha. O Fluminense ganha com o famoso gol de barriga de Renato Gaúcho. No ano de 1995, fica em 4º lugar na eleição de melhor do mundo da FIFA pelo seu desempenho, um grande feito para um jogador que atuou a temporada inteira no Brasil. Em 1996, o Flamengo conquista o Campeonato Carioca de forma invicta. Romário, mais uma vez, é artilheiro do estadual. Mas Romário não fica para o restante da temporada e acaba emprestado ao Valência, que demonstrava interesse desde 1993 em ter o jogador. Retorna ao Flamengo no dia 26 de outubro de 1996, para um período de empréstimo até 25 de julho de 1997 e vai com o Flamengo a 2 decisões, mas ambas são perdidas em empates por 2-2, o torneio Rio-São Paulo, contra o Santos, e a Copa do Brasil, contra o Grêmio, em que ele chega a marcar. Resta-lhe apenas sua 3ª artilharia seguida no Cariocão. Tornou-se também o 2º jogador a marcar gols contra os 4 grandes paulistas no mesmo ano. Joga somente 4 partidas do Campeonato Brasileiro de 1997 e retorna ao Valência. Não satisfeito no clube espanhol, o atacante preferiu voltar para o Brasil e logo acertou um novo retorno ao Flamengo, em definitivo, no dia 18 de dezembro de 1997. No ano de 1998, foi pela 4ª vez consecutiva o artilheiro do Campeonato Carioca, mas o título ficou com o Vasco. Já no Campeonato Brasileiro, o time não encontrou um padrão de jogo e acabou ficando de fora das fases finais. Em 1999 se envolve em confusão por uma ida a uma boate em Caxias do Sul e o Flamengo acaba rescindindo seu contrato. Deixou o Flamengo como o 4º maior artilheiro do clube ao lado de Pirilo, com 204 gols em 240 jogos. Retorno ao Vasco. Ainda em 1999, chega ao Vasco sendo o jogador mais bem pago do Brasil com um salário de R$ 460 mil. Com o Vasco, disputa o primeiro Mundial de Clubes da FIFA e marca 3 vezes no Mundial, 2 contra o Manchester United e 1 contra o Necaxa, ambos na primeira fase do torneio, terminando como artilheiro do Mundial. Na final, em pleno Maracanã, o Vasco acaba perdendo para o Corinthians nos pênaltis e Romário experimenta vaias. A decepção é temporariamente esquecida na final da Taça Guanabara de 2000. Romário, em sua primeira partida contra o Flamengo desde que deixou a equipe rubro-negra, marca impiedosamente 3 vezes em uma goleada de 5-1 que dá o título aos cruzmaltinos. A crise só volta à tona após a perda do título estadual. O Flamengo vence o 2º turno e leva melhor nas finalíssimas contra o Vasco, que perde também o Rio-São Paulo, para o Palmeiras. Mas o respaldo de Romário junto à diretoria faz com que ela prefira se livrar não dele, mas de Edmundo, emprestado ao Santos. Os títulos perdidos no primeiro semestre são compensados no segundo. Em dezembro, o Vasco fatura a Copa Mercosul em uma virada histórica contra o Palmeiras, em pleno Parque Antártica. Perdendo de 0-3, os cariocas reagem e viram a partida, com Romário marcando 3 vezes. E ainda no mesmo ano, o Baixinho levou o Vasco ao título da João Avelange e ganha seu primeiro título brasileiro. Ele marca 2 vezes nas finais e termina com um dos artilheiros da competição. Romário também fatura nova chuteira de ouro, após marcar incríveis 73 gols no ano. O ano de 2001 acaba não sendo tão bom, mas Romário segue no Vasco sendo artilheiro do Brasileirão, recebendo nova bola de prata. Com 42 gols na temporada. O Baixinho é até hoje o único jogador vascaíno a ter ultrapassado a barreira dos 30 gols numa temporada pelo Vasco no século XXI. Na primeira, e única, vez em que disputa a Taça Libertadores da América, Romário marca apenas 3 vezes, e o Vasco,
após terminar a primeira fase com 6 vitórias em 6 jogos, cai nas quartas de final após perder as 2 partidas contra o Boca Juniors. No primeiro semestre de 2002, ainda marcou 26 gols pelo Vasco, mas arranjou atritos com a torcida e sem clima, especialmente após não ser chamado por Scolari para a Copa do Mundo FIFA de 2002, o atacante deixou o Vasco mais uma vez. No dia 23 de janeiro de 2005, ele faz sua primeira partida do ano, em novo retorno ao Vasco. Romário surpreende outra vez, ficando na vice-artilharia do Carioca, embora o clube não chegue às finais. Pela terceira vez no Vasco, Romário mantém suas características, os gols e sua imposição sobre os técnicos. No Brasileirão, ele consegue na reta final chegar à artilharia, superando o Robigol, do Paysandu. Torna-se, aos 39 anos de idade, o mais velho jogador a terminar o campeonato como artilheiro, o que lhe premia com sua 4ª bola de prata, a terceira delas como prêmio pela artilharia. Ainda pelo Vasco, no dia 20 de maio de 2007, na sua 4ª passagem pelo clube, em São Januário mesmo, pelo Brasileirão ele marca o famoso 1000º gol. Ele, assim como Pelé, atingiu o 1000º gol cobrando pênalti. O adversário foi o Sport. Em agosto, teve sua estátua em São Januário inaugurada, no dia em que o Vasco enfrentou o América de Natal, atrás das mesmas balizas onde marcará seu 1000º gol oficial. O baixinho teve ainda 2 passagens sem sucesso pelo Valência da Espanha. Entre 2002 e 2003, jogou ainda no Fluminense, onde marcou 16 gols. Romário na seleção brasileira. Romário começou a jogar pela seleção brasileira desde as categorias de base. Em 1985 foi campeão e artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20, porém, já enfrentava problemas com treinadores, algo que o marcaria. É apenas em 1987 que Romário finalmente estreia com a seleção principal, recebendo a primeira chance com Carlos Alberto Silva em um amistoso contra Irlanda. É chamado para a Copa América de 1987. Como reserva, vê o Brasil cair ainda na primeira fase. A primeira vez que Romário utilizou a camisa 11 da seleção foi em uma vitória do Brasil por 1-0, contra a Austrália, em Melbourne, pelo torneio bicentenário da Austrália de 1988. E o gol foi dele. Com o mesmo treinador, vai às Olimpíadas de 1988, em que é a grande figura. Em busca do único título futebolístico que lhe faltava, o Brasil chega à final embalado pelos gols de Romário, mas acaba com o vice-campeonato. Em 1989, com o Brasil já comandado por Sebastião Lazzaroni, Romário volta ao Maracanã para disputar a Copa América, sediada no Brasil. Em 16 de julho, no mesmo Maracanã, com o Brasil tendo a vantagem do empate na última rodada de um quadrangular, Romário marcou o único gol da partida e entrou de vez nas graças dos torcedores brasileiros. Romário era um dos trunfos do Brasil para a Copa do Mundo FIFA de 1990. No entanto, há 3 meses do Mundial, sofreu uma lesão no campeonato holandês. Acabou indo para a Copa, mas pouco fez. Após a Copa, seguiu na seleção, mas desentendimentos com o atual treinador, Carlos Alberto Parreira, acabaram o deixando de fora por muito tempo até retornar para a partida decisiva contra o Uruguai no Maracanã. Se perdesse, o Brasil ficaria de fora, pela primeira vez, de uma Copa do Mundo FIFA. Romário não deu chances. Em uma das atuações mais inspiradas já vistas no estádio, ele marcou os 2 gols da vitória e garantiu seu lugar no Mundial dos Estados Unidos, prometendo o tetracampeonato. Na Copa de 1994, em que o estilo pragmático imposto por Parreira marcou o estilo de jogo da seleção brasileira, Romário, apesar de suas finalizações minimalistas, foi o responsável pelos momentos de maior brilho do Brasil. Romário, tido como grande responsável pelo tetra brasileiro, foi o segundo jogador a receber a taça, depois do capitão Dunga. Seu papel decisivo na conquista voltou a ser simbolizado na volta ao Brasil, ao aparecer na janela do avião com a taça na mão, e foi bem lembrado pela FIFA ao final do ano, quando a entidade o escolheu o melhor jogador do mundo. Fez dupla com Ronaldo Fenômeno e os dois deveriam ser a dupla de ataque titular do Brasil na Copa do Mundo FIFA de 1998. Porém, a comissão técnica decidiu por cortá-lo após ele sofrer um estiramento na panturrilha, nos treinamentos, embora Romário garantisse que seria capaz de suportar as dores e de se recuperar a tempo ter condições para disputar a segunda fase. Antes de parar totalmente pela seleção, ainda jogou sem muito brilho, alguns jogos nos anos 2000. Em 14 de abril de 2008, em um evento realizado no Rio de Janeiro, organizado para o anúncio do lançamento de um DVD sobre sua carreira, porém, Romário anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. E aí, o você acha da carreira do baixinho? Para nós, como já dissemos, é um dos maiores de todos os tempos, no Brasil e no mundo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.